Para mim foi uma experiência única. Poderia comparar da seguinte forma. Imagine que você é um empreendedor e você tem a oportunidade de conhecer o Steve Jobs, o Bill Gates e ele ser seu professor. Ir para Berklee para estudar jazz é a mesma analogia. Então foi um momento único de experiência e aprendizado que eu não poderia deixar de lado. Então foi um sonho basicamente, né? Uma vivência de um sonho. Fala lindões e lindonas, eu sou o Felipe. E eu sou o Caio. Sejam bem-vindos ao Perrengue Podcast. Um espaço dedicado para compartilhar as experiências e as vivências de brasileiros nas universidades ao redor de todo o mundo. Hoje, quem estará aqui é o Ricardo Almeida. Fala pessoal, beleza? Espero que vocês curtem o podcast. Ele estudou na Berklee College of Music, nos Estados Unidos, e irá falar de sua experiência neste país tão foda. É isso aí. Se você está curioso ou está curiosa em saber como é viver nos Estados Unidos e na história do Ricardo, continue ligado e ligada e siga as nossas redes sociais. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Perrengue Podcast. Muito obrigado pela presença de todos vocês, dos nossos ouvintes. E hoje vai ser realmente muito interessante, um tema que é sobre música nos Estados Unidos, junto com o Ricardo aí, né, Ricardo? Obrigado, né? Obrigado pela sua presença aí, de coração. Obrigado a vocês aí, queria agradecer ao Felipe e o Caio pelo convite. Espero que eu traga aí conhecimentos e um pouco da minha história, e isso agregue para a vida de vocês também. Tamo junto. Sem dúvida. Então, aquelas pessoas que, sempre pensou em estudar música, principalmente música nos Estados Unidos, essa é o momento aí de poder conhecer o processo, viver nos Estados Unidos, estudar música lá, então vai ser bem bacana e, numa das mais renomadas universidades de música no mundo, né? Então, que é a Berklee College of Music. Então, vamos que vamos. E para começar, Ricardão, a gente tem que te conhecer, né? Se pudesse resumir você em poucas palavras, quem é o Ricardo? Quem é você? Se pudesse resumir minha pessoa em poucas palavras, eu acredito que seria curioso e determinado, né? Que eu acho que independente da área que você vai estudar, independente do país que você quer estudar, o primeiro ponto é que você tenha curiosidade, então você não se contente com o óbvio, com o cotidiano, e seja uma pessoa determinada, que o caminho para chegar onde você pretende chegar, ele nem sempre vai ser uma reta, que é o que a gente aprende, que é o caminho mais curto. Às vezes ele vai ser um caminho sinuoso e você vai ter que ter persistência, resiliência, ou seja, determinação para chegar lá. Então seria curiosidade e determinação. Seria essas duas palavras aí para resumir minha pessoa. Legal, amém. Muito bom. Já começamos assim, né, com o pé direito, cara. Muito inspirador, Ricardo. Legal. E agora, cara, para poder entender assim, de uma forma um pouquinho mais completa também, né, como foi então essa sua história de curiosidade e de determinação, né, dentro da carreira que você fez lá quando você estudou música nos Estados Unidos e tudo mais, queria que se você pudesse, né, aprofundar um pouquinho mais, né, como é que foi essa sua trajetória, cara? Onde você nasceu aqui no Brasil, né? Como foi ali a sua formação, desde o início, a parte do ensino médio, até chegar na música em si, como é que foi essa trajetória? Bom, acredito que tudo começou assim quando eu tinha 16 anos, para 15, 16 anos. A minha história é um pouco diferente do normal, porque eu entrei no cenário da música, mas porém depois eu iniciei o cenário da engenharia. Então, com meus 16 anos eu iniciei o curso de mecânica no Senai, uma coisa que eu sempre quis fazer quando jovem, e em paralelo no ensino médio eu fiz tecnólogo em mecatrônica. Porém, durante esse período do ensino médio, é um período um pouco de dúvida, um período um pouco de incertezas, e a gente ainda não sabe o que a gente quer, pelo fato de a gente não ter vivido diversas experiências, né? Eu acredito que quando a pessoa ela se expõe a diferentes ambientes, ela consegue saber se aquilo é para ela ou se aquilo não é para ela.
Então, eu fazia no ensino médio de manhã mecatrônica e à tarde eu fazia mecânica. Então, basicamente, meu dia inteiro eu passava estudando. Porém, devido a um pouco da minha história, que eu sempre frequentei a igreja dos 3 anos de idade até os 20 anos de idade, eu tive uma influência muito grande no quesito musical. E durante o ensino médio eu decidi parar um pouco o curso de mecânica no Senai. Então, larguei o curso para poder explorar um pouco esse ambiente musical e comecei a fazer aulas de música. Então, para poder resumir assim o pontapé inicial, né, o porquê de ter chegado na Berklee um dia, foi lá aos 16 anos quando eu decidi trancar um curso de mecânica para poder explorar esse mundo aí inexplorado da música. Basicamente isso. Mas a gente pode entrar depois um pouco mais no detalhe sobre o que foi feito depois, como que é o vestibular, como que é o processo seletivo, quais são os métodos de ranqueamento entre os estudantes, né, como que faz para poder entrar numa universidade internacional de música. Acho que a gente consegue explorar isso um pouco depois. Mas resumindo aí a resposta, seria tudo por causa de uma escolha lá com 15, 16 anos, de iniciar aí um ambiente inexplorado que eu tinha uma paixão, que era a música. Mas aí você foi direto do ensino médio já para Berklee? Como é que foi esse salto, cara? Então, lá com uns 15, 16 anos, eu comecei a fazer aula particular com um professor numa escola de bairro mesmo. Porém, eu sou muito grato ao professor Wesley Fiorentini, um cara sensacional aí. Além de ser um ótimo profissional, um ótimo amigo. E ele foi a pessoa que me deu todo o norte, né, com relação a como estudar, o que estudar. Ele tinha todo o embasamento teórico, então foi através de uma escola de música mesmo de bairro que eu comecei a explorar esse mundo. Lá para os 17, para os 18 anos, quando eu estava no terceiro ano do ensino médio, é aquele momento que você tem que decidir se você vai prestar vestibular, qual curso você vai fazer. É o que eu falei, é um momento de indecisão, né? Na vida de 99% das pessoas, eu diria. Então, eu comecei a pesquisar um pouco mais quais eram as faculdades no Brasil que se destacavam, né, no setor musical. No Brasil, a gente tem diversos tipos de faculdades de música, porém, basicamente, a gente pode separar elas em 2 tipos. O primeiro é música popular contemporânea, que seria a música brasileira e o jazz, e o segundo seria a música erudita, música clássica, que é mais Unesp, USP, etc. Pelo fato de eu gostar muito na época de rock, era o estilo musical que eu estudava, antes de entrar na faculdade, eu procurei as faculdades mais tradicionais com relação à música popular, que seria o Santa Marcelina ou a Souza Lima. Então, a partir disso, eu comecei a estudar para me preparar para esse vestibular, que no caso foi a Souza Lima que eu prestei e acabei entrando também. Bacana, nossa, entendi. Então, logo depois que terminou o ensino médio, você teve então um ano de estudo dedicado à música para o vestibular, ou conseguiu, na época do ensino médio, terminou e já entrou direto? Ou como é que foi o tempo? Então, o motivo pelo qual eu larguei o curso de mecânica no Senai foi justamente para me dedicar para o vestibular e entrar na faculdade de música já com 18 anos, para não ter esse um ano de transição que normalmente as pessoas pegam para escolher o cenário que ela quer estudar e se preparar. Então, já na escola de música, que nem eu comentei, eu mencionei essa vontade para o meu professor e falei, eu quero fazer faculdade de música, porém eu não sei quais são os passos e o que eu preciso fazer. Então esse professor e amigo, ele me preparou muito bem para poder fazer o vestibular. Então, com 17 anos no terceiro ano do ensino médio, eu prestei o vestibular para a Souza Lima, onde você tem aí, depois a gente pode entrar um pouco mais no detalhe, a gente tem a prova teórica e a prova prática, um pouco diferente do que a gente vê no vestibular nos cursos tradicionais. Então, com 17 anos, já prestei o vestibular. E no final do ano, né, em dezembro, eu já tinha a resposta de que eu tinha sido aceito para iniciar no outro ano seguinte na Souza Lima. Bacana. E aí, como que você foi parar, então, nos Estados Unidos estudar música? Depois que você entrou na faculdade aqui no Brasil? Cara, esse é um fato bem engraçado, assim, que eu acredito numa frase, vamos dizer assim, numa teoria que a oportunidade, ela vem, né? E eu sempre ouvi que a oportunidade, ela é uma deusa que é cabeluda na frente e careca atrás. Então, quando ela está na sua frente, você pode pegar ela. Se ela passar, já foi o tempo, né? E para mim apareceu a oportunidade durante o ensino superior no Brasil. E como foi essa história? Bem engraçado. Antes de entrar na oportunidade em si, eu acho que é bom eu comentar um pouco dos primeiros anos da faculdade, né? Então, eu entrei na Souza Lima, eu amava tocar rock, o estilo musical é mais popular, vamos dizer assim. E a gente sabe que a faculdade de música, no Brasil em específico, né, ela é um pouco limitada em
música erudita e música popular brasileira, o jazz, que nem eu comentei. Então, no primeiro semestre, eu basicamente odiava o jazz. Eu não gostava do estilo musical jazz, porém era forçado a estudar o jazz por causa da faculdade, que tinha esse conceito tradicional. Porém, após o primeiro semestre, eu descobri que o jazz ele era o estilo musical com uma das maiores complexidades que existia. E como eu falei no início, a curiosidade é uma palavra que resume muito bem eu. E curiosidade sem complexidade, sem conteúdo para explorar, ela não existe. Né? O óbvio, você não precisa ter curiosidade, ele está lá e ele é óbvio. Então, a partir do primeiro semestre, eu comecei a gostar muito do jazz. E eu comecei a me dedicar de uma forma que eu nunca imaginava. Durante o primeiro e segundo semestre, eu comecei a ter contato com os professores e fiquei sabendo que a Berklee ela iria fazer um curso no Brasil dentro da Souza Lima. Para aqueles que não sabem, a Berklee é uma universidade americana, porém ela tem como se fosse franquias, vamos dizer assim, né? Ela tem como se fossem os consulados da Berklee ao redor do mundo. E no Brasil, a Souza Lima é como se fosse uma franquia, um consulado da Berklee. Então, durante o segundo semestre, terceiro semestre da faculdade, eu fiquei sabendo que ia ter um curso de uma semana na Souza Lima, onde os professores da Berklee iriam vir para o Brasil. Durante esse curso de uma semana, foi dado aula teórica, aula prática, eu tive a oportunidade de praticar o inglês, que na época era básico do básico. E um fato que ninguém sabia é que, durante esse curso, os professores da Berklee estavam como se fosse trabalhando como headhunters. Eles estavam olhando os alunos e tentando encontrar talentos para poder, no futuro, dar uma bolsa. E ninguém sabia disso, nem a própria Universidade Brasileira, a Souza Lima. E no final dessa última semana de curso, foi anunciado que de todos os alunos que participaram do curso, 2 iriam ganhar uma bolsa integral para fazer um curso chamado 5-Week Program. Ainda não era o curso de bacharelado, mas era um curso de 5 semanas, com tudo pago na Berklee College of Music. Então, no início foi isso. A gente pode avançar um pouco. O pessoal nem deve ter ficado nas expectativas, né? Nossa, cara, na hora que anunciaram meu nome, eu quase chorei, literalmente. Foi uma coisa que eu não esperava. Por isso que eu falei da oportunidade, né? Ninguém sabia que ela ia vir. Ninguém sabia que a gente estava sendo observado. E os professores iriam escolher os melhores ali, vamos dizer, aqui naquele momento. Então, por isso que é bom você estar preparado, porque as oportunidades vão vir e você precisa estar preparado. Você não sabe quando ela vai chegar. Então, ainda bem que naquele momento eu estava preparado e, como eu falei, eu não gostava do jazz. Depois comecei a ter uma paixão pelo jazz e aquilo me deu um entusiasmo para poder dar o meu melhor. E eu acho que aquilo foi o diferencial, porque eu não era o melhor ali. Eu tenho certeza absoluta que eu não era o melhor ali naquele momento. Mas eu acho que os professores eles enxergaram essa paixão, esse entusiasmo com relação à música. E eu acho que foi isso que me trouxe a oportunidade de ganhar uma bolsa entre todos os alunos que estavam ali. E aí eu fui para Berklee fazer um curso de 5 semanas. Entendi. Mas aí você foi para os Estados Unidos e lá você ficou durante 5 semanas? Perfeito. Ou fez por mais tempo? Então, o que acontece? Essa faculdade... Isso foi 2012 você entrou na faculdade? 2013 aproximadamente foi quando eu fui para fazer essas 5 semanas. Junho, julho de 2013. Eles chamam de 5-Week Program ou Summer Program, que é o programa de verão, que acontece no meio do ano. Porque lá nos Estados Unidos, eles trabalham com 3 semestres, vamos dizer assim, por ano, né? Então, o semestre intermediário, que é o Summer, normalmente quem é americano não faz. Eles tiram férias. Porém, quem é estrangeiro gosta de fazer os 3 semestres porque você acaba antecipando a sua formação e economiza um pouco com os gastos. Então, eles pegam esse período de verão, que os americanos não estão fazendo a faculdade, a maioria deles, e traz estudantes de fora para poder fazer um curso paralelo. Então, basicamente foi assim, né? Eu já estava no segundo semestre da faculdade quando aconteceu essa bolsa, porém eu só poderia ir para lá no terceiro semestre, que seria no outro ano, junho do outro ano. Então, seria junho de 2013, aproximadamente. Eu cheguei lá, no caso, em 2013. A primeira coisa que você faz quando você entra na faculdade de música, lá nos Estados Unidos, você não vai direto para as aulas, só porque você já está no terceiro semestre ou quarto semestre. Você tem uma prova que vai te avaliar com relação a 4 parâmetros. Eles chamam de rating, que seria pontuações, vamos dizer assim. Então, eles avaliam 4 parâmetros, e com base nesses 4 parâmetros, eles te colocam nas aulas que você tem um nível determinado para isso. O primeiro deles é a leitura à primeira vista, então é você ler a partitura à primeira vista.
O segundo ele é performance, ou seja, você tem habilidade mecânica no seu instrumento. O terceiro seria a parte de improvisação, é você saber improvisar em cima de uma música. E o quarto aí seria a parte de interpretação, é você ter seu jeito próprio, vamos dizer assim, de improvisar. Então eu cheguei lá nesse Five Week Program, fiz essa prova, e essa prova colocou eu entre os melhores guitarristas do curso, daquele período. E tinha aí basicamente 10 mil pessoas, mais ou menos, nesse curso. Então eles me colocaram, basicamente isso. Então eles me colocaram numa turma com os melhores alunos, para poder, no final desse curso de 5 semanas, fazer uma apresentação num hall aí para as outras pessoas. Então, durante esse curso de 5 semanas foi feita aula teórica, prática, e aí que chega a cereja do bolo. No final desse curso, sem ninguém esperar também, eles estavam olhando os melhores alunos para poder agora dar uma bolsa de bacharelado. Então, a mesma coisa que aconteceu no Brasil, para ganhar uma bolsa de um curso de 5 semanas, durante esse curso de 5 semanas nos Estados Unidos, os professores estavam observando os alunos para dar uma bolsa de bacharelado. E aí, no fim, eu ganhei essa bolsa de bacharelado para iniciar no outro ano. Mas então, Ricardo, era assim, você falou que eram cerca de 10 mil pessoas, é isso? Mais ou menos para mais. Então, mais de 10 mil pessoas, aí dessas 10 mil, ficou você e mais uma outra pessoa em destaque, e aí depois foi oferecida apenas uma bolsa para quem se destacasse então, entre essas milhares de pessoas, é isso? Não, na verdade não. A bolsa do Brasil, que foi para 2 pessoas, eu e uma menina, tinha aproximadamente aí 400, 300 alunos. Essa foi a bolsa para fazer o curso de 5 semanas. Aí, no curso de 5 semanas, tinha mais ou menos 10 mil alunos e foram dadas diversas bolsas. Não foi dada só 2 bolsas. Foram dadas diversas bolsas. Então, desses 10 mil alunos, vamos dizer assim, 1.000 ou 200, não lembro agora o número de cabeça, foram concedidos aí uma bolsa de bacharelado. E o fato engraçado é que, assim, a gente estava num hall, né, como se fosse um estúdio bem grande, com mais ou menos 10 mil pessoas assistindo os shows dos alunos. No final, os coordenadores do curso mandaram os alunos sentarem e eles abaixaram um telão. E sabe como que, quando termina o filme, aparece o nome de todos os atores e atrizes? Foi essa cena, basicamente. Então, desceu um telão e começou a subir os nomes. E, por exemplo, Caio, bolsa, $10 mil. Felipe, bolsa, $15 mil. E começou a subir os nomes com as bolsas. E aí chegou meu nome lá com aproximadamente aí $20 mil de bolsa por ano. Meu Deus, cara. Nossa, cara. Você falando assim, dá até pra gente criar a imagem na nossa cabeça. Cara, eu acredito que deva ter sido uma emoção, né? Nossa. Nossa, cara, até agora eu já me emociono. Caramba, que coisa interessantíssimo, hein? Basicamente 5 semanas que mudou sua vida, né? Exato, 5 semanas que mudou minha vida que eu não tava nem esperando. Ninguém sabia que ia ter essa bolsa, né? E aí você ficou lá? Você ficou por lá? Estudou? Então, como é que foi? Boa pergunta. E aí o que acontece, né? Como eu comentei, a Souza Lima é uma franquia, vamos dizer assim, né, da Berklee. Então existe um contrato na Souza Lima onde, para poder transferir o currículo para Berklee, ou seja, não iniciar do zero na Berklee, você tem que estar pelo menos após o 4º semestre, então você tem que terminar os 4 primeiros semestres com média maior que 8 em todas as matérias. Então, pelo fato de eu estava no 3º semestre, eu tive que voltar para o Brasil, no caso, finalizar o 4º semestre aqui no Brasil, e aí fui para Berklee em 2014 aproximadamente. Eu poderia ter ficado lá, mas eu teria que começar do início, né, do 1º semestre. Então eu preferi voltar para o Brasil, fazer mais um semestre aqui e fazer a transferência de currículo para lá. Então eu conseguiria aí basicamente cortar a metade do meu curso. Mas eu acho que nesse momento, né, como você contou, né, as coisas foram simplesmente acontecendo, né, uma atrás da outra. Você primeiro vai para lá, depois faz curso de 5 semanas, depois tem essa outra notícia de que você vai ser beneficiário então com a bolsa, né? E do jeito que as coisas foram acontecendo, dá a impressão que foi tudo muito rápido. Foi. Né? Tudo muito rápido. Então, como é que você ficou, cara? Como que ficou assim a questão da sua resiliência, né? O lance de você se adaptar a essas grandes mudanças que aconteceram muito rápido. Como é que foi isso para você, essa adaptação? Bom, acho que o maior desafio durante esse período, né, foi o idioma. Como eu comentei, quando eu fui fazer esse curso de 5 semanas, eu estava no básico para intermediário. Como era um curso de 5 semanas, eles não pediam TOEFL, IELTS, etc. Era só ir fazer o curso. Então, acho que a maior dificuldade com relação a isso foi entender como que funcionava
tirar um visto F1, que é o visto de estudante, como que funcionava receber a carta de aceitação da faculdade no Brasil e apresentar isso no consulado, como que funcionava o consulado americano. Então eu tive que pegar boa parte do meu dia que eu dedicava aos estudos para poder entender qual que seria a parte burocrática para ir para lá. Então você falou de resiliência, eu acho que essa parte burocrática não é uma parte muito legal comparada aos estudos, mas ela é uma parte necessária. E eu acredito que ela é uma parte que já é um filtro com relação ao quão disposto você está a estudar fora. Mas eu tive resiliência pelo fato de, que você falou, eu estava vivendo um sonho, estava acontecendo tudo muito rápido, então para não perder aquela oportunidade eu tinha que aprender e fui atrás. Então, eu comecei a pesquisar e entender tudo do zero, mesmo com o inglês no nível básico intermediário. Então, assim, eu acredito que as pessoas enxergam o idioma como uma barreira, muitas vezes, para estudar fora. Ele, de certa forma, ele funciona como uma régua para poder entrar na faculdade, porque existem os testes de proficiência, mas se você tem vontade, você realmente quer chegar lá, em um curto período de tempo, se você se dedicar, você consegue. Então, basicamente, em 6 meses eu tive que sair do básico para um TOEFL para poder entrar na Berkeley. Não era uma nota base muito alta. Para estudar na Berkeley, eles pedem aí no TOEFL 75 de 120, mas para quem estava no básico, chegar no 75, tem que ter uma certa dedicação. Seria aí um intermediário para avançado, 75 no TOEFL. Então é mais questão de dedicação e resiliência, que nem você comentou. Entendi, Ricardo. E aí, no fim, quanto tempo que você acabou ficando na Berkeley? Conseguiu terminar? Como é que foi esse período ali, né? Então, no total, foi 6 meses, né? Contando já com as 5 semanas que eu tinha ido em 2013. Então, no início de 2014, lá para março aproximadamente, eu já fui para os Estados Unidos, junto com um amigo meu que também tinha conseguido a bolsa, com o intuito de procurar residência, comprar móveis, entender um pouco da burocracia com relação a aluguel, burocracia com relação a seguro de vida. Então eu fui um pouco antes, eu fui em março. O curso em si começava, eu acredito, em abril, aproximadamente. Então ia de abril até julho, agosto. Então no total aí deu 6 meses aproximadamente de experiência. Você chegou a comentar, né, se eu terminei, se eu não terminei. Lá para 2014, não sei se todos sabem, teve uma crise muito grande. Então, o dólar que estava em torno aí de 2,10, mais ou menos, 2,12, ele praticamente dobrou. Então, infelizmente, mesmo com a bolsa ali, eu tive que fazer uma escolha entre continuar ali e ter um gasto elevado com aluguel, comida, etc. E parte da bolsa remanescente, do valor remanescente da matrícula que eu não tinha, ou voltar para o Brasil. Então, naquele momento, eu finalizei o 5º semestre e próximo de outubro do mesmo ano, ou seja, 2014, eu decidi voltar para o Brasil. E aí, quando eu cheguei aqui, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuava fazendo música, no caso na Souza Lima, ou em outra faculdade nacional, ou eu virava a página e iniciaria outra carreira. Foi uma decisão meio que difícil, no caso, né? Foi um momento de reflexão, eu comigo mesmo, e no fim eu decidi virar a página e iniciar por engenharia mecânica, né? Não foi falado aqui durante o podcast, mas eu já sou formado em engenharia mecânica desde dezembro do ano passado e já atuo aí no setor de engenharia de projetos nessa área. Então, naquela época, eu decidi virar a página e iniciar uma nova carreira. Muito bom, pessoal. Então, agora que a gente já conheceu um pouquinho da trajetória do Ricardo, né, um pouquinho da história de vida dele e como foi para ele, né, até ele chegar a estudar na Berkeley, né? Agora eu queria entender um pouquinho mais, Ricardo, se você puder contar para a gente essa questão primeiro do inglês, né? A sua adaptação, a sua preparação para poder se adaptar ao idioma, né? Porque no caso, não foi só aprender inglês, mas assim, você ia se preparar para ter as aulas em inglês, né? Ver todo aquele conteúdo teórico, toda aquela complexidade do conteúdo, né, da faculdade em inglês, né? Então, como é que foi para você se preparar para tomar contato com a língua inglesa, né? E como você mesmo disse, em tão pouco tempo, como é que foi essa preparação para você? Perfeito, né? Eu comecei a estudar o idioma inglês com aproximadamente 16 anos também, né? Quando eu decidi começar a me dedicar à música.
Eu fiz basicamente 1 ano e meio a 2 anos com professor particular, 1 hora por semana. E depois que começou a faculdade, eu decidi largar o inglês um pouco de lado para poder focar na faculdade. Então eu iniciei a faculdade aqui no Brasil com 18 anos, com inglês, diríamos, A2, seria o básico, né, no caso. Quando eu consegui ganhar essa bolsa para poder fazer esse curso de 5 semanas, eu comecei a enxergar um pouco a oportunidade de um dia estudar lá. Então eu comecei a enxergar também a necessidade de aprender o inglês de forma mais eficiente. Então, após o retorno aí do 5-Week Program nos Estados Unidos, eu comecei a me preparar especificamente para o TOEFL. Então, deixei um pouco de lado a questão gramatical, vocabulário. Peguei um livro de preparatória para o TOEFL, porque o TOEFL seria a régua entre eu ir ou não ir. E aí me preparei aproximadamente aí durante 8 meses, 7 meses, focando para o TOEFL. Acho que só um adendo até para o pessoal entender o que é o TOEFL, né? TOEFL ele é uma prova que você faz, é teste de proficiência em inglês, que muitas universidades pedem, né, para os estrangeiros que não são nativos do idioma do inglês, a realizar, né, para classificar, enfim, o seu nível, e aí baseado nessa nota, entra ou não entra, né, nas universidades, enfim. Exato, e ele varia de acordo com o seu curso. Então você vai fazer letras, economia, música, engenharia. Cada curso tem um valor, né? Vai de 0 a 120, no caso do TOEFL que eu fiz. Eu ouvi falar que Harvard, por exemplo, pede TOEFL 110 em alguns cursos. No caso da Berkeley era 75, então era um pouco menos exigente. Então, durante esse período, eu me preparei para o TOEFL para poder passar na faculdade. Quando eu fiz o TOEFL, eu acredito que eu estava entre B1 e B2, que seria um nível intermediário. O que é B1 e B2, né? O idioma inglês ele é separado em letras e números. No caso do sistema TOEFL, né? Tem um sistema Cambridge, que é um sistema paralelo britânico. Mas o sistema TOEFL, vamos dizer assim, ele vai A1, A2, B1, B2, C1, C2. E sendo o A1 o mais básico, o C2 o mais avançado, no caso. Então, na época que eu fiz o TOEFL, eu acredito que eu estava entre B1 e B2. E aí eu consegui, na risca, tirar 75 ou 76, eu não lembro agora. Foi basicamente por um ponto a mais que eu consegui passar no TOEFL para ir para fora. Legal. E aí, então, você fez o TOEFL e conseguiu a nota necessária para entrar na Berkeley, né? Exato. Eu lembro de ser ou basicamente a nota que precisava, que era 75, ou algo em torno de 76, 77. Foi por muito pouco que eu consegui tirar essa nota para poder ir para fora. Mas o fato importante é que, assim, aqui no Brasil eu estava num nível muito básico, intermediário, consegui tirar a nota para chegar lá, mas uma coisa que eu percebo é que as faculdades que recebem estudantes internacionais, todas elas já estão preparadas a criar uma estrutura, uma base para esses estudantes se sentirem confortáveis na faculdade. Então, quando eu cheguei lá na Berkeley para fazer o meu 5º semestre, eu tive todo o apoio necessário. Então, para estudante estrangeiro, existem matérias paralelas que são só focadas no idioma. Então, eu tinha 4 horas por semana de aula com uma turma, um professor particular, onde ele abordava gramática, abordava vocabulário, isso baseado na minha nota do TOEFL, e também tinha um estudante da Berkeley nativo, que ele tinha que me dar 1 hora por semana de conversação. Então, a faculdade ela dá esse suporte, o suporte profissional, que é o professor que te dá a teoria, a gramática do idioma, 4 horas por semana, no caso da Berkeley, e também te dá um suporte de um nativo. Eles pegam um aluno da Berkeley nativo bolsista e pede para ele se encontrar uma vez por semana durante 1 hora para fazer uma conversação. E eu percebi que nesse tempo que eu fiquei lá fazendo esse 5º semestre, eu tive um crescimento exponencial devido a esse suporte da faculdade. E eu acredito que todas as faculdades que aceitam estudantes internacionais têm um setor específico para estrangeiro para te dar um suporte com relação à língua, ao idioma. Então, acho que eu tive o suporte aí necessário para poder entender as aulas. E você comentou, né? Como que foi essa experiência? Você chegar lá, termo técnico da música, chegar lá e ter que ter uma aula em inglês e ser avaliado numa prova depois em cima disso, a faculdade ela tem um setor só para suportar os alunos com relação a isso. Cara, dentro dessa ideia do próprio idioma, eu fico pensando no seguinte. Primeiro, estudar música nos Estados Unidos. Aí, segundo, estudar jazz nos Estados Unidos. E fico imaginando, né, quem curte música e quem é apaixonado por essa
área específica, né? Acho que também da música, porra, você ir pro país onde, teoricamente, né, nasceu ali o jazz, e, Sim. porra, na Universidade de Berkeley, tipo, né, bate uma emoção ali, né? Caramba, né? E aí, como é que foi para você, pensando, né, nesses pontos, de estar indo para praticar seu inglês e poder, né, estar nos Estados Unidos e tal? Para mim foi uma experiência única. Eu poderia comparar da seguinte forma. Imagine que você é um empreendedor e você tem a oportunidade de conhecer o Steve Jobs, o Bill Gates, e ele ser seu professor. Ir para Berkeley para estudar jazz é a mesma analogia. Eu tive aula com professores que deram aula para artistas do mundo do jazz e música popular que são extremamente renomados. Então, por exemplo, Dream Theater. Todos os integrantes do Dream Theater, que é uma banda de rock progressivo muito famosa, estudaram na Berkeley. Você pega o John Mayer, música popular, estudou na Berkeley. E você pega as estrelas do jazz, as mais famosas do mundo contemporâneo, todos eles estudaram na Berkeley ou passaram por algum período lá. Então, a experiência foi de como se eu fosse um empreendedor tendo aula com o Steve Jobs e o Bill Gates. Então, foi um momento único de experiência e aprendizado que eu não poderia deixar de lado. Então, foi um sonho, basicamente, né? Uma vivência de um sonho. Cara, muito top, muito top. Não, é o que você falou mesmo. Dentro desse lance de ter ido lá, como é que ficou a sua amizade também com o pessoal, a comunicação entre, apesar de ter as aulas, né? Conseguiu fazer vários amigos? Tinha bastante brasileiro ou não? Como é que era essa pegada do dia a dia também? Da comunicação, amizade, etc. Né? Não, legal. Acho que é um tema importante para abordar, né? Eu não sei se eu comentei anteriormente, mas quando eu fui fazer esse curso 5-Week Program, eu ganhei a bolsa para poder fazer, e um amigo meu da faculdade, que também era da minha turma no Brasil, ele foi fazer esse curso. Sem a bolsa, porém ele foi fazer esse curso. Então ele me acompanhou durante essas 5 semanas lá, o brasileiro. Durante essas 5 semanas, ele também, depois, no final do curso, ganhou uma bolsa, o mesmo valor que o meu. E aí a gente já era da mesma turma no Brasil, e a gente decidiu ir junto para os Estados Unidos para fazer o 5º semestre. Então, assim, para mim, no início foi um pouco fácil, porque esse amigo meu, ele era fluente em inglês, ele já tinha uma vivência internacional anterior. Então, quando eu fui junto com ele para os Estados Unidos, eu tive esse apoio dele com relação ao idioma, à burocracia de aluguel. Então, foi um pouco mais fácil devido a essa companhia do meu amigo. Além do meu amigo, a mãe dele foi junto. A mãe dele saiu do Brasil, foi junto com a gente para os Estados Unidos para poder suportar a gente aí com relação às burocracias, né? Aí, durante a faculdade, a gente acaba se envolvendo com os alunos e as pessoas, e isso acaba criando um vínculo. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer muitos amigos, pessoas que eu falo até hoje. Então, tem amigo meu que está na Turquia, que eu converso com ele toda semana. Tem amigo meu que está em Taiwan, no Japão, amigo meu que está na Itália. Então, ali, acho que o prêmio, né, vamos dizer assim, o aspecto mais precioso de você estudar fora, além de você conhecer a cultura do país, é você ter essa vivência com culturas globais, do mundo inteiro. Então, você aprende a entender como agir, né, de uma forma que agrade outra cultura e vice-versa. Então, eu acho que eu tive vários amigos e eu não enxerguei nenhuma dificuldade com relação a isso, né? Às vezes a pessoa tem aquele jargão, aquele tabu de que ela vai chegar no país e por ela não ser nativa, ela vai ser uma pessoa colocada de canto, não vai conseguir fazer amizade, mas a minha experiência, né, num lugar onde tem vários estudantes internacionais, é de que você é muito bem recebido e você tem todo o suporte necessário dos seus amigos. Então foi uma experiência, assim, única, sabe? Imagino, Ricardo. E assim, cara, é claro que com a rotina de estudos, eu acredito que a rotina da faculdade tomava muito seu tempo, né? Eu acredito que as 24 horas que você tinha ali do dia, a maior parte você realmente dedicava aos estudos, né? Mas e nos momentos que você tomava contato assim, com os aspectos culturais dos Estados Unidos? Como é que foi para você, né, se adaptar à cultura estadunidense? O que você achou legal? O que você não achou? Qual foi a sua experiência em relação a isso?
Bom, eu acredito que não teve um choque cultural muito grande pelo fato de Boston ser um centro universitário. Então ali você tem MIT, você tem a Harvard, você tem a New England, você tem a Berkeley. Então é um local, né, vamos dizer assim, uma bolha dentro dos Estados Unidos, onde tem diversas universidades renomadas e, portanto, tem diversos estudantes internacionais. Então a cultura americana em si, ela acaba sendo modificada naquele local, né? Então, assim, para mim não foi um choque de cultura muito grande, pelo fato de já ter várias pessoas de vários países lá. Mas eu acredito que caso você vá, por exemplo, para uma cidade ou estado onde ela não tem tanto estudante internacional, o choque cultural vai ser um pouco maior, né? Mas, assim, a minha experiência foi como se eu tivesse saído do Brasil e ido para um Brasil americanizado, vamos dizer assim. Não teve muito choque, assim, para mim. No entanto, com relação à segurança, eu senti uma diferença muito grande. Era muito normal você, 3 horas da manhã, estar voltando, por exemplo, da faculdade, que ela fica aberta 24 horas, e você vê pessoas numa praça com um MacBook, ouvindo música. Um choque com relação à cultura de segurança foi bem grande, mas com relação à cultura de amizade e conexão com as pessoas, eu não tive nenhum choque cultural. Tem alguma parte específica que você curtiu demais dessa cidade? Tipo, o cachorro-quente lá do tiozinho da esquina tal era realmente incrível. Não, cachorro-quente não. Cachorro-quente lá não é bom, já deixa pro pessoal. Cara, na internet... O brasileiro, ele consegue pegar comida e transformar ela, né? Isso que eu ia falar, na internet a gente vê vários memes, principalmente quando se trata de hot dog, né? Tem lá, o hot dog dos Estados Unidos, é o pão, a salsicha, a mostarda e o ketchup. Aí coloca lá do lado, o cachorro-quente do brasileiro. Aí tem pão, 2 salsichas, 3 salsichas, calabresa, bacon, farofa, vinagrete, milho, ervilha, batata palha, arroz, feijão. Não, e a realidade é essa, é basicamente um pão puma dobrado com uma salsicha e um pouquinho de mostarda. Então o hot dog não me agradou muito, não. Mas o que eu gostei muito de lá, no caso, eu percebi que você tem muitas opções, né, de museus, com muita riqueza, no caso. A gente tem no Brasil, no caso, museus e locais para poder explorar, mas eu acredito que lá você entrava no museu e você tinha muito mais artefatos, muito mais coisas para explorar, vamos dizer assim. E claro, o Cheesecake Factory foi a coisa que mais marcou eu lá. Eu nunca tinha comido um cheesecake na vida, e a primeira vez que eu fui no Cheesecake Factory, né, foi uma experiência incrível. Tanto é que eu ia lá quase toda semana. Mas acho que, inclusive, nessa época, hoje no Brasil, a gente tem, né, os cheesecakes aqui, eu acho que hoje já se popularizou, mas acho que na época não era algo tão presente na cultura do brasileiro, né? Não era. Não era tão acessível, vamos dizer assim, né? Eu não conhecia, por exemplo. Se fosse acessível, acho que a maioria das pessoas comentariam sobre isso, né? Não, inclusive, quem vai para os Estados Unidos, se tiver a oportunidade de comer nesse... É um restaurante, né? Cheesecake Factory. E, porra, realmente... É sensacional. Muito bom, muito bom, muito bom. É muito bom. O difícil é fazer dieta, né? Aí nos Estados Unidos. Não, na verdade, isso é um ponto bem legal para abordar, né? Boston em si é uma cidade muito bem estruturada, com praças e bairros muito bonitos, né, no caso. Então, quando você sai para caminhar, você tem um prazer em caminhar, vamos dizer assim. Então, eu tinha uma rotina diária lá de correr, caminhar todo dia, né, por exemplo. Por causa do fato de conhecer o bairro, conhecer a cidade. Então, você sai para caminhar, você consegue conhecer um bairro novo, você conhece um lugar novo, você consegue ver aquela paisagem que é bem bonita. Uma coisa que me marcou muito é a beleza do lugar, né? Boston eu compararia assim com o Ibirapuera, bairros mais próximos do Ibirapuera ali, onde você vê que tem uma área verde bonita, as ruas são bem estruturadas, você vê casas de alto porte. Então o fator paisagem assim acabou me ajudando muito com relação a exercício físico lá, no caso. Entendi, Ricardo. Então, assim, você tocou no assunto sobre rotina, né, cara? Se você pudesse dizer pra gente, como era mais ou menos a sua rotina? Como era o seu dia a dia lá, né? Você acordava, você falou que você ia correr, como é que era a tua rotina de estudos? Você se alimentava dentro da faculdade? Como era a estrutura da faculdade para isso? Como é que era o teu dia a dia por lá? Não, legal.
A faculdade em si, ela tem um sistema de estudo integral, né? Só que não é integral, vamos dizer assim, você entra 8 horas da manhã e sai 8 horas da noite, o tempo inteiro estudando. Ela tem uma faixa de horários, então desde as 7 até as 8 horas da noite, e dentro dessas faixas você tem algumas aulas. Então você tem que ter a disponibilidade de fazer aula em qualquer horário que a faculdade colocou, no caso. Mas com relação à rotina, eu acordava mais ou menos 7 horas da manhã, eu ia para o Starbucks, padrão americano, ou Dunkin' Donuts, no caso, né, com certeza. Pedia o meu suco de maçã. Não tomem café, eu não gostei do café, né? O café, na minha opinião, na minha experiência, né? O café americano, ele é um pouco fraco, né? Muito fraco, vamos dizer assim. Então, é bem diferente do café brasileiro. Então, eu tomava suco de maçã, no caso, ia Starbucks, Dunkin' Donuts, esses lugares. E já ia para a faculdade para poder estudar, né? Mesmo não tendo aula. O porquê? A faculdade, ela tem uma estrutura muito grande, então ela tem várias salas onde você consegue reservar essa sala. Uma sala basicamente de 1,5 m por 2 metros, onde você tem um piano e um espaço para você colocar o seu instrumento, por exemplo, guitarra, saxofone, violino. Então você tem a oportunidade de reservar essa sala para poder praticar de forma individual. Então na minha rotina eu já tinha esse insight de ir para a faculdade bem cedo, alugar uma sala e começar a praticar desde manhã, mesmo não tendo aula naquele período. Com relação à alimentação, um ponto forte aí da Berkeley é que ela tem um restaurante muito bem estruturado lá dentro, e além disso ela tem uma diversidade de comidas muito grande. Então, você chega no restaurante, você tem comida colombiana, você tem massas, você tem acesso a várias comidas diferentes. E o valor é bem baixo. Eu lembro de você pagar em torno de $1 a $3 por um almoço na Berkeley. Então, todo estudante tinha um cartão, você abastecia aquele cartão na própria faculdade, colocar um valor mensal, por exemplo, e aí você passava na catraca e tinha acesso aí a comer o quanto você quisesse. E era uma alimentação... É tipo o nosso bandejão aqui. Exato, era basicamente isso. Então, com relação à alimentação, tinha uma diversidade absurda dentro da faculdade. E aí, quando você enjoava de comer na faculdade, mesmo com essa diversidade, aí chamava os amigos e saía para comer em algum local, né? Por exemplo, o Wendy's, que é burgueria muito famosa nos Estados Unidos, Cheesecake Factory. Então, era normal chamar os amigos para ir comer no Wendy's, que era logo na frente da faculdade, né? Muito bom, muito bom. Aí você comia, e aí depois à tarde você voltava e continuava, e aí você tinha as aulas, é isso? Exato, aí eu tinha que estar preparado com as aulas, né? Como eu mencionei, não tinha horário fixo. Claro, durante aquele período do semestre, tinha os horários fixos das aulas, porém, era dentro daquele período que eu comentei, né? Das 7 até as 8 horas da noite aproximadamente. A faculdade de música nos Estados Unidos, por exemplo, ela é parecido com o sistema das universidades públicas no Brasil, em que você escolhe as disciplinas no horário que você quiser. Claro que já vem, né, meio que pronta um pouco da grade, ou porque você comentou que a própria universidade já fala, você tem aula tal dia. Já é determinado isso. A faculdade de música nos Estados Unidos tem esse sistema de pontuação, né? No caso, na Berkeley em si. Você inicia o semestre com, não lembro agora de cabeça, mas era em torno de 15, 20 pontos. E aí você tinha as matérias cores, que eram as matérias que você era obrigado a fazer naquele semestre. Normalmente, as matérias cores, elas tomavam 10 pontos da sua pontuação semestral. Ou seja, ainda sobrava de 5 a 10 pontos para você escolher as matérias. Então era muito comum um estudante que fazia jazz performance, que é um curso focado em performar e tocar jazz, que é o que eu fazia, ele usar a grade de 10 pontos obrigatórias para as matérias daquele semestre e o restante fazer matéria de um outro curso totalmente diferenciado. Por exemplo, o curso de film scoring, que é composição para filme e jingles. Então era muito comum. Então, basicamente, até o início do semestre, você tinha que escolher utilizar essa pontuação extra com matérias que é de seu interesse. E eu acho isso sensacional, porque você acaba não limitando a criatividade e a formação de uma pessoa na faculdade. Você dá a matéria obrigatória para ela, mas você dá a opção dela escolher matérias que fazem sentido para o que ela quer para o futuro. Porque assim, não sei se todos sabem, a faculdade de música nos Estados Unidos em si, né, ela tem uma gama de cursos muito diferentes. É como se fosse engenharia no Brasil.
Então, por exemplo, um estudante, ele fez 8 anos, fez vestibular e quer fazer engenharia. Mas qual engenharia? Química, elétrica, mecânica, produção, aeronáutica, naval. Tem várias. E cada engenharia tem sua particularidade e é totalmente diferente da outra, né? Claro, o início é igual, mas o fim é bem diferente. Então, nos Estados Unidos, você tem essa gama de escolhas. Por exemplo, acho que para resumir um pouco aí o assunto, na faculdade da Berklee, você tem diversos cursos. Os mais famosos é o Jazz Performance, que é o que eu fiz. É um curso onde você vai focar no seu instrumento, ou seja, você vai ser um instrumentista de altíssima qualidade com relação ao estilo musical jazz. Você tem o curso de Film Scoring, que é a pessoa que estuda para compor música para filme, para jingles, por exemplo. Eu tenho amigos meus que fizeram Film Score, estão trabalhando na Netflix, estão trabalhando na Universal Studio. Eles vão diretamente para essas empresas para poder fazer composição musical. Tem o curso de CWP, que eles chamam, Contemporary Writing and Production, que é um curso onde a pessoa aprende a compor para música contemporânea. Então, por exemplo, você pega uma pessoa, um músico, um cantor muito famoso de uma música popular americana, sem falar nomes, normalmente não é ele que compõe aquilo. Normalmente tem um produtor por trás daquilo, que conhece o mercado, conhece o marketing, conhece o que o cliente final, que é o ouvinte, quer ouvir, e a partir daquilo ele começa a compor as músicas. Então esse cara é o CWP, que é o Contemporary Writing and Production. E além disso também tem um curso muito famoso que não existe no Brasil, que é o Sound Engineering, que é o engenheiro de som. É a pessoa que vai estudar como equalizar os sons, como preparar o ambiente para poder ter um show, por exemplo. É um curso que não existia no Brasil na época, não sei se existe hoje, mas as pessoas que gostavam de engenharia de som iam fazer lá fora. Então você comentou de ter a oportunidade de fazer matérias diferentes, você tinha. Você pode escolher um curso X e escolher matérias de um curso Y, por exemplo. Então tem essa liberdade aí, vamos dizer assim. É bem interessante. Então é basicamente, acho que você comentou da faculdade pública, né? É um sistema basicamente como esse. Poxa, interessantíssimo, interessantíssimo. Esses pontos é meio que o mínimo que você tem que fazer naquele semestre, é isso, né? Pelo que eu entendi. Você tem que fazer, o mínimo que você tem que fazer é os cores, que é o que você é obrigado a fazer. E aí você tem os pontos extras, onde você escolhe matérias ali que podem ser do seu curso ou não. Mas se você escolher a matéria extra, você vai ser avaliado por ela também. Ela entra na sua grade curricular. Nesse semestre que você pôde estudar lá, quantas disciplinas você fez ao mesmo tempo, né? Quantas disciplinas eu fiz ao mesmo tempo? Normalmente, sei lá, eu acredito no semestre a gente faz 5, né, mais ou menos. Eu acredito que mais. Eu acredito que em torno de 10 matérias. O porquê disso, né? A música, além de você ter aula teórica, você tem aula prática. Muito parecido com alguns cursos no Brasil. Então, você tinha aula, por exemplo, de harmonia, né? Em paralelo, você tinha que ter uma aula de improvisação nível 4 de jazz, por exemplo. Então, além das matérias teóricas, que ocupavam aproximadamente de 5 a 6 matérias no semestre, você tinha que fazer as matérias práticas também. Porque nada adianta na música de você conhecer a teoria e não conseguir aplicar ela no seu instrumento. No caso do meu curso, que era Jazz Performance, que é ser instrumentista, no caso. Então, gira em torno aí de 10 matérias, aproximadamente. Legal, legal. Eu acho que se a gente fosse tentar comparar esses cores, né, e essas divisões que tem no curso de música dentro da Berklee com o Brasil, a gente vê que no Brasil tem algumas coisas parecidas, mas com suas diferenças, né? Então, o que a gente vê no Brasil, acho que de forma geral, né? Tem lá os cursos de produção musical, que eu acho que deve ser algo próximo, né, a esse curso de engenharia de som que você citou, mas também tem os outros, né? Aqui no Brasil a gente vê muito assim, o pessoal que entra na faculdade e já entra, por exemplo, ao invés de entrar no bacharelado em música, já entra no curso de licenciatura em música. Sim. Né? Já pensando em no futuro se formar e depois já dar aula, né? Às vezes quer dar aula dentro da própria faculdade, às vezes quer dar aula dentro de um conservatório, né? Em algo assim. E o que é interessante aqui no Brasil, a gente também vê alguns cursos mais específicos, como, por exemplo, regência, né? A gente vê lá o curso de regência para quem quer ser um maestro, né? E também o curso de composição, que eu acho que esse tem um pouquinho a ver com o que você falou, aquele curso que é voltado para escrever músicas para filmes, jingles e tudo mais. Né? Então a gente vê que tem assim um paralelo, mas guardadas as devidas proporções, né? Sim, com relação a esse curso de regência que você comentou, né?
É como eu comentei, é separado em duas estruturas. A escola tradicional, que é a clássica e erudita, e a escola popular. A Berklee ela foi criada justamente para dar oportunidade para quem gosta de música popular. E música popular não é música pop, é jazz, música brasileira, é música pop, é rock, é blues. São todos esses estilos que não são classificados como erudito. Aí já do outro lado você tem a música erudita. Um grande exemplo de faculdade de música erudita é a Juilliard, né, que é a mais famosa. Então, nessa faculdade de música erudita, você vai ter o cara que estuda violino, o cara que estuda cello, o cara que vai estudar flauta doce, e aí também vai ter o cara que vai estudar para ser maestro. Então, são escolas diferentes, com estruturas diferentes. Por isso que no Brasil a gente vê muita faculdade pública, principalmente, Unesp, USP, focada em música erudita. A pessoa entra para poder tocar música clássica e aprender música clássica. Você nunca vai ver um estudante indo para uma faculdade pública de música, até onde eu sei, para fazer rock, por exemplo. Isso não existe. Lá nos Estados Unidos já existe. No caso da Berklee, você tem o curso de rock. Se a pessoa quiser fazer um bacharelado em música focado em rock, ela faz. Aí entra naquele ponto que eu comentei. Ela cria a grade dela. Ela tem as aulas prioritárias, que ela é obrigada a fazer, e aí ela escolhe as aulas extras e ela se especializa no estilo que ela quer. Jazz, blues, rock, etc. É uma grande diferença que a gente não tem no Brasil hoje. E aí aqui, né, Felipão, quando a gente aqui no Brasil a gente quer aprender alguma música de rock e tal, o que a gente faz? A gente pega o nosso violãozinho, vai lá no site de cifras, né? Decora lá as cifras, não é nem partitura, decora as cifras, termina de decorar, já acha que tá tipo Jimi Hendrix, né? Já acha que tá... Bem isso. Muito bom, muito bom. Legal, Ricardo. Sim. Mas acaba fazendo parte, né, da vida de estudante também, aprender de diversas formas aí, né? Exato. Ricardo, uma curiosidade que eu tenho, né? A gente sabe da potência que os Estados Unidos é em vários sentidos, né? Cultural, econômico, político, etc. Você enxergava que o pessoal que ia estudar na Berklee, por exemplo, e o mercado de trabalho para essa pessoa, tipo, tem muitas oportunidades, ou cara, ou era difícil? Você sendo brasileiro, o que se talvez na época visualizava, né? Enfim. Então, com relação ao mercado musical, depende muito do curso que você faz, no caso. Na minha experiência, que é o Jazz Performance, eu sou instrumentista. Qual que é o mercado que o Jazz Performance ele tem depois de ele se formar? Ele pode ir para um mestrado e fazer um curso de performance em jazz, mestrado, e depois virar um professor de uma universidade ou de uma escola, por exemplo. Normalmente, quem faz uma faculdade da Berklee, ele tem um certo reconhecimento e uma prioridade para dar aula, tanto lá fora quanto aqui no Brasil nas faculdades. O instrumentista também ele tem a oportunidade de tocar em lugares. Então, por exemplo, ele pode tocar numa big band. O que é uma big band? É uma orquestra, só que de jazz. Então se chama big band. Ele pode, por exemplo, criar um quarteto, cria um grupo de pessoas para tocar em restaurantes, em bares, por exemplo, que tem essa cultura mais voltada ao jazz. E ele também pode ser professor particular se ele quiser. Ele pode, com a experiência dele, abrir uma escola onde só tem ele, por exemplo, e atender os alunos. O que eu enxergo na minha experiência? Os Estados Unidos, para instrumentista, que é o curso que eu fiz, ele tem um mercado extremamente concorrido. Muito. Você tem diversas pessoas com altíssima qualidade da Berklee e fora da Berklee que fazem performance, ou seja, shows de jazz em altíssima qualidade. Então o que acontece normalmente é que a pessoa que faz jazz nos Estados Unidos, ela vai normalmente para Nova York, que é o ponto, vamos dizer assim, o ponto chave, o ponto central com as maiores oportunidades de tocar jazz. E é o lugar que você vai pegar mais experiência, vamos dizer assim. Por outro lado, é o lugar que tem mais concorrência. Então, o que acontece muito é que algumas pessoas, no caso de brasileiros, né, eles fazem a faculdade lá, isso com base nas pessoas que eu conheço, que são professores e são amigos meus também. Eles fazem a faculdade na Berklee, vão para Nova York para ter essa experiência de altíssima concorrência, para poder levantar a barra, né? Você olha para o lado e vê uma pessoa tocando mais que você olha para o outro lado e tem uma pessoa que está se destacando mais. Então você acaba se cobrando a estudar mais. Pega essa experiência de Nova York e volta para o Brasil para poder, no caso, tentar ser professor de uma universidade ou uma faculdade no Brasil. Então, assim, depende muito das oportunidades, não tem uma regra de bolo, né?
A gente pensa, a pessoa fez engenharia, ela vai se formar, ela vai entrar na indústria, ela vai ser engenheiro, analista, vai ser engenheiro, vai virar chefe e vai aposentar. A gente já tem essa receita de bolo para algumas profissões, vamos dizer assim. Claro que algumas pessoas fogem dela, mas no geral é uma receita de bolo. No caso da música, eu acredito que não tem essa receita de bolo, né? Você tem que olhar as oportunidades e se adaptar a elas. Por outro lado, tem alguns cursos que já tem mais oportunidades. Você pega, por exemplo, film scoring, que é o cara que faz composição para jingles e músicas de filme. Tem um mercado gigantesco nos Estados Unidos. A pessoa que faz film scoring, ela consegue ir para Las Vegas, para Hollywood, e entra numa Universal Studios, uma Netflix. Ela tem uma carreira aí muito promissora. E por outro lado, a pessoa que faz film scoring e volta para o Brasil também tem muita oportunidade aqui, né? Então acho que vai muito do curso que você faz e da adaptação com as oportunidades. Não existe uma regra assim de bolo. Eu acho que isso que você falou, Ricardo, é de fato uma das grandes marcas, uma das grandes vantagens de você estudar fora do seu país. Porque você estuda fora e depois quando você retorna, você já vem com uma outra bagagem, né, com uma outra visão de carreira, né, com uma outra visão de mercado, e aí você pode agregar, inclusive para quem está iniciando aqui no país, né, para de fato expandir seus horizontes, ver que você pode se desenvolver naquela carreira, seja no meio musical, seja em qualquer outra, com outros parâmetros, que são aqueles que estão de fora. Acho isso muito legal. E outra coisa que você falou, que nesse mundo da música não existe uma receitinha de bolo a ser seguida, né? O que cai por terra é que limita. Então eu sei que eu só vou ser um bom músico se eu fizer ali minhas 8 horas diárias de estudo, né? Então se eu estudar 8 horas diretas, eu sei que eu vou ser um músico excelente. Se eu não fizer isso, então não vou ser. Então na verdade não tem essa regra, né? Não existe. Eu acho que isso se aplica a todo o ramo envolvendo a arte, né? Porque assim, a arte, música, pintura, etc., você tem um aspecto, vamos dizer assim, que é a performance, um aspecto que depende da sua dedicação, depende do seu conhecimento técnico, depende da sua habilidade, mas você tem, por outro lado, o aspecto criativo, que nem sempre ele vai vir quando você se dedica. Às vezes é uma coisa que está inerente a você mesmo, a sua história de vida, a sua conexão com a música, a sua conexão com a arte. Então, fica muito difícil você falar que uma pessoa que vai estudar 20 horas por dia, ela vai ter uma carreira promissora, porque isso depende muito do quão conectada ela está com o instrumento, quão conectada ela está com a arte em si e a criatividade dela também. E claro, às vezes você é uma pessoa muito criativa, uma pessoa que tem ideias muito boas, mas o público-alvo não tem a mesma sintonia com você, né? O público-alvo ele não vai admirar o seu trabalho, então tem que ficar muito balanceado entre até onde eu vou entrar com o que eu acredito que é verdade, o que é importante para mim, e até onde isso agrada o meu público-alvo. Porque é questão de oferta e demanda. Da mesma forma que você tem uma indústria que fabrica para vender para alguém que quer aquele produto, você está produzindo uma música, você está produzindo uma arte, você tem, no caso, um público-alvo que tem que ter uma certa sintonia. Então, acho que, é que nem você falou, não existe uma receita assim pré-estabelecida. Mas, claro, se você se dedicar e colocar tudo o que você tem de si para poder alcançar uma carreira promissora, a probabilidade é alta. Não existe 100% de probabilidade em nada na vida, né? Você só aumenta a chance de você ter sucesso. Você nunca consegue ter certeza que você vai ter sucesso. E chegou aquele momento mais aguardado, que é o momento do perrengue. Aê! Aê! Ricardo, nesse período que você pôde estar lá, né, estudando música, jazz, nessa universidade, compartilha com a gente, então, qual que foi o maior ou um pouco da história, né, de algum perrengue que você pôde passar nesse período aí? Legal. Além do idioma, né, como eu comentei, eu fui para lá com um nível extremamente básico, intermediário, vários perrengues com vocabulário e gramática. Eu acho que, não sei se classifica como um perrengue, mas algo que é totalmente diferente da nossa realidade aqui, claro que algumas exceções, foi o nível desumano de estudo dos alunos de música nos Estados Unidos. Eu tinha uma rotina de estudo aqui no Brasil de 4, 6 horas por dia, mais a faculdade,
E quando eu cheguei na Berkeley, como eu comentei no início do podcast, imagine que você tem um corredor infinito, basicamente, com diversas salinhas de 2 metros quadrados, onde tem pessoas ali que ficam 24 horas por dia estudando. E quando eu falo 24 horas, eu não estou mentindo. A pessoa, ela chega de manhã, leva a comida, leva o café da manhã e ela fica 24 horas lá dentro estudando. Eu tinha amigos meus, que no caso não preciso citar nomes, mas eu tinha um amigo meu que era saxofonista, ele tinha aí seus 18, 19 anos, ele ficava 24 horas por dia estudando lá dentro. Ele saía para fazer a aula teórica ou a aula prática, comia e voltava para a salinha de 2 metros quadrados. Então, assim, foi um nível de referência desumano, vamos dizer assim. Então, eu acredito que isso classificou um perrengue, porque foi algo que foi meio dificultoso para mim, né? A gente tem uma relação de referência, onde a gente está, quando a gente chega em outro lugar, a gente tem que mudar nossa relação de referência e acaba se cobrando mais. Então, é um nível aí sensacional de estudo. Nossa, mas aí também, Ricardo, é interessante porque a gente tem que ter, nessa questão também, um bom senso, né? Exato. A gente sabe que a gente tem que se esforçar, a gente tem que ter determinação, mas chega um ponto que deixa de ser algo que agrega, você não acha? Porque de tão absurdo, assim, a pessoa fica 24 horas num cubículo, ela faz o quê? Ela leva uma garrafinha para fazer xixi, não faz o seguro número 2? Exato. É muito doido pensar isso, né? Nossa. Não, eu concordo 100%. Mas é que também acho que tem um lance ligado à própria cultura dos países, né? Que, por exemplo, ser estudante é uma profissão, querendo ou não. Não é, né? É diferente do Brasil, em que você só é um estudante. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, ser estudante é você se dedicar para essa profissão, que é ser estudante, né? Então, acho que eu enxergo por esse lado também, que é ligado à paixão da pessoa que está estudando aquele negócio, e acho que o Ricardo tinha comentado a concorrência, né, que tem na área. Pô, se o cara não tiver um diferencial onde os caras são só feras, também, eu acho que daí que vem talvez essa motivação, não sei, 24 horas de estudo, assim, né? Você falou algo muito importante que eu refleti durante a semana antes do podcast, né? Com relação à questão cultural do estudante ser muito valorizado lá fora. Você pega, por exemplo, né, eu não sei como é o high school lá nos Estados Unidos, no ensino médio, mas o que a gente vê nos filmes e pessoas que passaram por lá, é que no ensino médio a pessoa ela pode escolher estudar música, ela pode escolher ser um atleta, ela pode escolher ser um químico. Então ela é exposta às oportunidades bem cedo, né? Uma pessoa que quer ser atleta nos Estados Unidos, ela no ensino médio já começa a treinar para ser atleta. Ela já tem essa cultura. E que nem você falou, né, no Brasil, na maioria dos casos, a gente tem que estudar, tem que trabalhar ao mesmo tempo, e aí tem que cuidar das coisas pessoais. Então você acaba tendo que ter um equilíbrio entre estudo e trabalho. Lá fora, o que eu percebo é que, assim, devido à oportunidade, né, o crescimento econômico do país também, PIB, etc., as pessoas têm mais oportunidade de focar 100% no estudo. E quando ela foca 100% no estudo, aquilo é a profissão dela. Então ela quer se diferenciar, ela quer se destacar. E isso também é alinhado ao que o Felipe falou, né? A paixão da pessoa. É aquilo que ela quer e ela quer ter o diferencial, vamos dizer assim. Mas, claro, eu concordo 100% com o Caio. A gente tem que ter um certo equilíbrio entre a dedicação e o tempo de repouso, né? A gente sabe que o processo de aprendizado ele funciona como? Entre aprender e desaprender. Você tem que aprender algo, desaprender para depois memorizar aquilo. Então, eu acho que tem que ter um período de pausa aí para poder dar uma folga para o cérebro e para as emoções em si. Você comentando... Tem sempre aquela... Desculpa, Felipão, só para complementar isso que o Ricardo falou, porque tem sempre aquele paralelo, né, entre tempo, a quantidade de tempo que você estuda e a qualidade do seu tempo naquele momento. Porque muitas vezes você está lá, beleza, você está 10, 15, 16 horas direto. Chega um momento que o seu cérebro não está conseguindo mais absorver com a mesma qualidade aquelas informações. Então, dependendo de como você utiliza esse tempo para estudar, 1, 2 horas, 3 horas acabam até sendo perdidas, sendo que você poderia estar fazendo outra coisa para ganhar outro tempo em qualidade. Né? Então, só para... De fato, eu também concordo com isso que vocês falaram, né? Pode ser uma questão cultural, de fato, mas eu acho que também a gente tem que conseguir ir equilibrando aos poucos, né, nosso tempo. Não, eu concordo, né? Eu associo isso com uma equação, né? Basicamente, tempo vezes a eficiência. Se eu tenho 1 hora vezes 80%, eu tenho 0,8. Se eu tenho 1 hora vezes 10%,
Eu tenho, no caso, 10% de 1 hora. Então, não adianta nada você ter uma quantidade de tempo elevadíssima e o seu fator eficiência está lá embaixo. E o fator eficiência está totalmente interligado com a questão emocional e o nível de energia que você tem, né? Se você descansou naquele dia, se você está feliz, como que você está naquele momento. Então, 100%, concordo com vocês. Felipe ia falar uma coisa agora? Não, você vai falar que você sabe que o cara é de exatas, Felipe, quando você vê que ele começa a enxergar as coisas da vida através de fórmulas, né? Exato. Mas fala aí, Felipão, o que você ia falar? Eu ia comentar que tem um filme chamado, se não me engano, Whiplash, que conta, né, a história do baterista, que é naquela pegada, então? Porque acho que retrata também a Berkeley, não é? Se eu não me engano, no próprio filme. Eu não lembro agora direito da faculdade que retrata, mas o filme ele é específico do jazz, para quem não assistiu. É um baterista que inicia a faculdade de jazz e ele tem um professor onde cobra muito ele. Um professor muito exigente, então toda vez que ele erra, ele é penalizado, né? Às vezes até fisicamente no filme, né? Mas trazendo um pouco para a realidade, eu acho que isso depende muito dos professores. Minha experiência. Tem um professor chamado Mick Goodrick. Esse professor era o professor mais difícil de você conseguir aula na Berkeley. Então, por exemplo, para você conseguir ter aula com um professor na Berkeley que é renomado, você precisa ter nota alta nas provas e você tem que ter aqueles 4 fatores rating que eu comentei, maior que 6. Ele vai de 1 a 8. E aí, a partir dessa classificação, ele escolhe te dar aula ou não. Tá? Eu tive a oportunidade de fazer aula com o Mick Goodrick. Então, eu sei como que era o perfil dele. Felizmente, eu não tive a infelicidade de ter um momento de atrito com ele, porque eu chegava na aula, entregava a lição de casa, fazia o que era necessário e ia embora. Mas eu tive amigo meu que chegou na aula, não entregou a lição de casa, ouviu um monte e o professor expulsou o aluno da aula e falou: nunca mais volta na minha sala. Então, assim, existe essa cultura de você ter que entregar com qualidade, mas não no ponto do filme Whiplash. Eu não tive essa experiência do filme Whiplash, mas eu sei que tem professores que mandam você fora da sala, tira você da sala. Você não entrega a lição de casa, o cara joga uma cadeira na sua cara. Tipo isso. Muito bom, Ricardo, muito legal, né? Eu acho que são situações que, como a gente sempre fala aqui, né, só servem para engrandecer a gente, né, para agregar valor ao nosso conhecimento, à nossa experiência como um todo. Né? Sim, sim. E eu acho que agora, seria legal se você pudesse, né, a partir de toda essa experiência, de toda essa narrativa que você trouxe para a gente, se você pudesse dar algum conselho, né, alguma orientação para quem quer seguir essa carreira, né, de estudar música, seja no Brasil, seja fora do Brasil, né? Que conselho, que orientação você poderia dar para esse estudante? Bom, acho que o primeiro passo é você querer conhecer a teoria, né? O que eu vejo muitas pessoas fazerem no ramo musical, elas querem focar muito no instrumento e acabam esquecendo que por trás daquilo existe um porquê, um motivo. E aí você tem que entender o porquê o acorde é desse jeito, o porquê a teoria é dessa forma, porque a harmonia da música está fluindo dessa forma. E a partir disso você começa a enxergar aí as oportunidades. Eu diria que para poder seguir uma carreira dessa, no caso de querer fazer uma faculdade, né, uma coisa mais acadêmica, vamos dizer assim, eu sugeriria que a pessoa estudasse teoria, estudasse a prática, estudasse leitura de partitura, porque qualquer faculdade que você vai fazer, você tem que saber ler partitura, independente do instrumento que você vai tocar, e começar a pesquisar as oportunidades. Caso você queira fazer fora do país, é interessante você pesquisar faculdades brasileiras que têm uma certa conexão com faculdades internacionais. Por exemplo, a Sousa Lima ela é representante da Berkeley. Então é muito mais fácil você entrar na Berkeley pela Sousa Lima, ao invés de você aplicar direto para a Berkeley. E eu sei que tem outras faculdades com parcerias em faculdades francesas, italianas. Então acho que assim, aliando esses fatores de teoria, prática e conhecimento, junto com a pesquisa das faculdades, eu acho que tem uma chance muito grande aí de conseguir crescer na carreira acadêmica, vamos dizer assim, do ramo musical. E claro, tem que acreditar que você vai chegar lá, senão, se você mesmo não acredita no seu potencial, fica muito difícil você chegar lá. Essa é a minha visão. Bom, pessoal,
Então, depois dessa nossa conversa extraordinária com o Ricardo, né, eu e o Felipe aqui também, a gente aprendeu muito, né, assim como eu acredito que muitos de vocês que estão ouvindo a gente, né, com toda essa experiência que o Ricardo trouxe para nós hoje. Eu queria agradecer, né, a presença de todos que estão nos ouvindo nesse momento, né? E é claro, Ricardo, agradecer a sua disponibilidade por estar aqui com a gente hoje, compartilhando um pouco da sua história, né? Tenho certeza que tem inspirado muita gente, né? Você gostaria de falar mais alguma coisa? Claro, com certeza. Eu queria agradecer a oportunidade aí de ter participado desse podcast com duas pessoas incríveis aí que eu admiro tanto, de longa história, e espero ter desmitificado esse ramo musical que é pouco explorado, vamos dizer assim, para algumas pessoas, e espero ter inspirado as pessoas que queiram explorar aí essa carreira musical. Muito obrigado aí pelo podcast, pessoal. Ricardo, muito obrigado mesmo, de coração, né? Obrigado ao Caio também aí por estar nesse barco aí junto comigo. E a gente fica por aqui. Pessoal, acompanhem as novidades nas redes sociais. Semana que vem tem novos episódios também rolando. E mandem sugestões, o que a gente pode estar melhorando, o que vocês gostariam também de ouvir, algum país em específico que vocês queiram talvez sugerir. Cara, a gente está totalmente aberto, né? Facebook, Instagram, Twitter, pode mandar lá. E, compartilha com a galera. É isso, um grande abraço para todo mundo e até logo, Perrengue Podcast. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau. Falou, pessoal.